Olá, que alegria ter você aqui. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo do canal Presença que Cura. Aqui, nós falamos com profundidade sobre temas da fé cristã que tocam sua vida, que confrontam, que edificam e que trazem cura para a alma. Hoje, vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha tido coragem de contar a ninguém. A dúvida na fé. Sim, aquela sensação de estar orando, mas não ser ouvido. De ler a Bíblia, mas nada fazer sentido. De ir à igreja, e ainda assim, sentir um vazio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez conheça alguém que esteja, e o pior, muitos acham que duvidar é um pecado imperdoável, quando na verdade é humano. Mas a grande notícia deste vídeo é: você pode vencer essa crise espiritual e não precisa fazer isso sozinho. A dúvida não é o fim. Sabe aquele momento em que tudo desmorona, o emprego vai embora, a saúde falha, o relacionamento quebra, e você se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Essa pergunta ecoou nos corações de homens e mulheres de Deus por toda a história. Até os grandes heróis da fé vacilaram. O próprio João Batista, primo de Jesus, que preparou o caminho do Messias, enviou mensageiros perguntando: És tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar? Sabe o que isso nos mostra? Que até os mais próximos de Jesus podem ser visitados pela dúvida. E o que Jesus responde a João não é uma condenação. Ele responde com prova de quem ele é. Digam a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem. A fé é fortalecida não pela ausência da dúvida, mas pela forma como reagimos a ela. As crises espirituais são oportunidades. Talvez você esteja em um lugar escuro agora. Um lugar onde a oração parece monólogo, onde a Bíblia parece distante, onde os cultos não tocam mais como antes. Essa é a hora em que muitos desistem, mas também é o momento onde Deus mais trabalha silenciosamente. O salmista escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você percebe? O vale está presente, a sombra está lá, mas o foco do salmista não está no problema. Está na presença de Deus no meio dele. A dúvida não precisa ser o final da sua jornada de fé. Na verdade, ela pode ser o começo de algo mais profundo. O apoio é essencial. A Bíblia nos ensina sobre o valor do corpo de Cristo. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Quantas vezes você quis desistir, mas uma palavra, uma ligação, um abraço te sustentou? Em Eclesiastes 4:9 diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Você precisa de apoio. E também precisa permitir ser apoiado. Muitos cristãos vivem suas crises espirituais em segredo, com vergonha de expor a fraqueza, com medo de julgamentos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curados. Você ouviu bem. Existe cura para a crise espiritual, mas ela muitas vezes começa no ato humilde de compartilhar. Oração. Mesmo em silêncio. Você pode até não conseguir orar como antes, pode não ter palavras, mas até isso Deus entende. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Pode estar em silêncio, mas o Espírito está orando por você. A sua crise pode ser profunda, mas Deus é mais profundo ainda. O mar da dúvida nunca é mais fundo que a misericórdia de Deus. Fé. Uma construção diária. A fé não é um botão que se liga. É uma decisão constante, muitas vezes feita na dor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você talvez não veja agora. Apenas continue. Mesmo que a fé esteja trêmula, mesmo que pareça pequena, lembre-se das palavras de Jesus. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, não é o tamanho da sua fé que move montanhas. É a fidelidade de quem você confia. Como vencer a crise espiritual? Reconheça a crise. Negar não resolve. Enfrentar é o primeiro passo. Ore como puder. Se for com lágrimas, que sejam. Se for só silêncio, que Deus ouça o seu coração. Busque apoio. Amigos espirituais, pastores, conselheiros cristãos. Você não precisa vencer sozinho. Alimente sua fé, mesmo sem vontade. O alimento da alma é a fé. Permaneça. Não desista de Deus, mesmo quando parecer que Ele está em silêncio. Deus não te abandona. Você não foi esquecido. Sua dor não é pequena demais para Deus. Sua crise não é um erro imperdoável. O próprio Jesus na cruz gritou: Deus meu,
Por que me desamparaste? Ele passou pela dor do abandono, para que você nunca mais fosse abandonado. Se você está passando por uma crise espiritual, quero te lembrar de algo profundo. Deus não tem medo da sua dúvida. Ele continua de braços abertos. Mesmo quando você não consegue correr até Ele, Ele não exige que você chegue forte, apenas que chegue. E se você conhece alguém passando por essa dor, envie esse vídeo. Pode ser que sua atitude salve uma fé que estava por um fio. Agora é com você. Deixa aqui nos comentários qual foi o momento mais difícil da sua fé e como Deus te sustentou. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal Presença que Cura para não perder os próximos conteúdos que edificam, curam e transformam pela palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, sua caminhada de fé e te fortaleça nas tempestades da alma. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a dúvida pode até bater a porta, mas quem reina em sua casa é a fé.